Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria, neste 13 de julho deste ano de 2016, estarmos nessa casa abençoada que é o Ceareiros, falando sobre mudança é a lei do universo. Para mim, amanhã é uma data muito especial. Recorda um pedaço da minha vivência em outra encarnação, quando naqueles dias desafiadores da velha Europa, houve o deslocar de homens que saíram de Marsella, na costa mediterrânea, e dali partiram rumo a Paris. E eles cantavam uma música que, se você for na história da França, vai dizer que o autor é fulano de tal. Mas esse fulano de tal é um dos colaboradores. A música foi composta por 3 espíritos. 2 reencarnaram no Brasil, um reencarnou na Norte América. Um deles era o venerável da loja maçônica As Três Irmãs de Marsella. O nome dele, nesta última encarnação, foi Abel Gomes. E ele é o governador espiritual da colônia Regeneração desde mais ou menos 1937, 38, logo após o seu desencarne. Ele que antes de reencarnar havia sido um dos ministros desta colônia. A colônia Regeneração tem mais ou menos o mesmo tamanho e formato da colônia Nosso Lar. 6 departamentos, 72 ministros, segue toda a estrutura daquela geografia, daquela planta baixa, descrita por Egorina Cunha, no seu livro Cidade no Além. Vale a pena ler o livro, é muito interessante. E Abel Gomes era, essa época da Revolução Francesa, um dos veneráveis das lojas maçônicas francesas. Junto com ele, estava um homem que também reencarnou no Brasil e que viveu em Astolfo Dutra. Abel Gomes desencarnou em Astolfo Dutra. Este homem nasceu em Astolfo Dutra, viveu e desencarnou em Astolfo Dutra, chamado Francisco Guércio, tio de um psiquiatra aqui de Juiz de Fora, que desencarnou alguns anos atrás, o doutor Guércio. Muito bem. E o outro homem, o outro espírito que é responsável pela letra dessa música, reencarnou nos Estados Unidos da Norte América e se tornou para mim a voz mais limpa dos Estados Unidos. Na minha opinião, eu sou músico, sou maestro, o que eu estou falando é uma opinião pessoal, é a mais bela voz americana na pele de um homem que reencarnou na raça negra, descendente dos escravos da velha África. A segunda melhor voz, para mim, é dos Olhos Azuis, Frank Sinatra. Mas a primeira voz, para mim, nos Estados Unidos, é a voz de Nat King Cole, uma criatura extraordinária. Ele e sua esposa, Maria Cole, deixaram o nome deles nas páginas da música dos Estados Unidos da Norte América. E estes homens saíram de Marsella, cantando uma música que no meu francês de pé quebrado, se tiver alguém aqui que conhece francês, por favor, perdoe as minhas gafes, quem souber, quiser cantar junto, cantava mais ou menos assim: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les standards plantant élevés, les standards plantant élevés. E vai por aí afora. Era Marselhesa. E a caminho de Paris, cada cidade, cada vila que eles passavam, os homens do esquadro e do compasso aderiam, as lojas maçônicas aderiam, os camponeses aderiam,
e de repente um grande contingente de homens armados de paus, de lanças, de espadas, de floretes, de garfos, atravessaram a Ponte Marie, no rio Sena, e do outro lado da Ponte Marie estava esperando por eles os veneráveis e os irmãos da loja maçônica As Nove Irmãs. E se eu for contar essa história, eu fico o resto da noite. Foi no dia 13, mais ou menos, que começou o clima a aquecer, e no dia 14 de julho, amanhã, é o dia considerado o dia X da Revolução Francesa, quando houve a explosão, a queda e a explosão do maior paiol de pólvoras que existia na Europa, a queda da Bastilha, a grande fortaleza. Ali o partido dos Girondinos, o partido dos camponeses livres, dos montanheses livres, se fundiram naqueles momentos de desafio para a velha França, que mudou o rumo da história, começado lá atrás, com Joana d'Arc, a donzela de Dom Remy. Vale a pena ler o livro Joana d'Arc Médium, escrito por Léon Denis. Nessa jornada, quando eu estava na casa dos 19 para os 20 anos, eu faço aniversário agora, dia 9 de agosto, já estava com pé nos 20 anos. Eu passei por uma experiência desafiadora. Sou filho e neto de italianos. Sou descendente do clã Calderache, dos homens caldeireiros da velha Europa, no Brasil conhecidos como ciganos. No Brasil, falar que você é descendente de cigano é pejorativo. Cigano é ladrão de galinha, cigano é sem vergonha, é isso, é aquilo. A história é outra, mas deixa para lá. Então, na minha casa, a bebida alcoólica sempre esteve presente, o vinho principalmente, e convivi com aquilo. De vez em quando tomava uma bebida aqui, de vez em quando uma bebida ali, mas o meu desafio era o vinho. E quando começou um programa que vive até hoje na televisão brasileira, levaram o Dr. Zerbini, o primeiro brasileiro a fazer cirurgia de transplante cardíaco, cirurgia de tórax aberto. Quem já viu uma cirurgia dessa pelo cinema, pela televisão, ou entra no YouTube e digita cirurgia de tórax aberto, é assustador, porque é uma serra mesmo, não é, doutora? Que rasga o camarada de cima a embaixo, aquilo que se chama de sargento na oficina de carpintaria, colocado e rasga, abre o tórax do camarada. Então o doutor Zerbini era, na época, um semideus no Brasil. E ele disse que um copo de vinho tinto seco fazia muito bem para o coração e para a mente. Eu que já gostava e de vez em quando mamava uma garrafa de vinho, disse, doutor Zerbini, que é doutor Zerbini falou, o que eu fiz? Passei na primeira semana a tomar um copo, logo no almoço e na janta de uma vez, que se um faz bem, dois é melhor. Depois, passei para meia garrafa. Depois, passei para meio litro no almoço e no jantar, até chegar a quantidades inconvenientes. 3 para 4 meses depois, sentindo que aquilo estava me dominando, num sábado pela manhã, eu resolvi, hoje eu paro com isso. Meu pai tinha uma tabacaria, o que pagou meus estudos de medicina tradicional chinesa em São Paulo, e por onde eu passei, foi dinheiro de fumo. Papai tinha armazém de fumo em Astolfo Dutra. E eu aprendi a fumar com 13 anos. Porque tinha que comprar fumo, tinha que saber se a fumada era forte, se era fraca. E eu disse, já que eu vou parar com vinho, aproveito e paro com os dois. Eu sou a 5ª geração de músico e maestro. Eu sou músico e maestro, meu pai, meu avô, bisavô e tataravô. E tem uma coisa, meu pai também tinha, que uns dizem que é bênção, outros dizem que é maldição. Eu tenho ouvido absoluto. Eu estou sentado na plateia, no Cine Teatro Central, a Orquestra do Corpo de Bombeiros, a Orquestra da Petrobras no palco do Cine Teatro Central. Se tiver um violino desafinado, um violoncelo desafinado, eu sei qual é, sei qual corda que é.
E se não me cuidar, ao invés de prestar atenção em todos os instrumentos afinados, eu fico agarrado naquele desafinado. Então, uns dizem que é bênção, outros dizem que é maldição. Na sede da banda de música de Astolfo Dutra, reunia-se nas tardes de sábado o grupo de Alcoólicos Anônimos, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E no dia 14 de julho, sábado, de 1974, eu disse, é hoje. Não bebi na hora do almoço, parecia que tinha um bicho dentro de mim. Meu corpo tremia, transpirava, a respiração carregada. Eu digo, quem manda nesse corpo sou eu. Eu sou um espírito tendo uma vivência biológica. Eu não sou um corpo tendo uma vivência espiritual. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi participar das experiências de visitar uma sala de Alcoólicos Anônimos. Entrei, ouvi a reunião, ao término dei o meu depoimento e disse, quero fazer parte da Irmandade. Eles me deram um livro chamado Os 12 Passos. Eu assumi o compromisso de conceder no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. E só por hoje, amanhã eu completo 42 anos de abstinência de álcool e de fumo. Dizer que foi fácil? Mentira. Dizer que é difícil? Mentira. É um desafio, porque é só por hoje. E nestes 42 anos, o único álcool que entrou na minha boca foi o álcool quando determinadas tinturas de plantas medicinais ou quando determinados medicamentos homeopáticos precisam ser manipulados em forma líquida, não podem ser feitos em pastilhas, nem pó, nem glóbulos. Aí eu uso álcool de cereais, o laboratório usa e eu tomo diluído em água comum. Por isso, 14 de julho é para mim uma data muito auspiciosa, muito grata pelo esforço que eu faço a cada dia de vencer e domar as minhas tendências inferiores em relação ao tabaco e em relação ao álcool, que são drogas legais segundo a Constituição brasileira, mas não são drogas morais.